eu sou Luana Lessa e vamos falar um pouquinho sobre sistemas de produção industrial. A gente já está vendo aqui no quadro que tem 3 sistemas de produção industrial. O que é um sistema de produção? É um modo como você pensa a organização de uma produção. Por que é importante eu organizar uma produção? Quanto mais organizada ela tiver, menor tempo eu gasto tendo que fazer essa produção. Então, como é que isso funciona, né? Primeira pessoa que pensou nisso foi Taylor. E aí daí veio o Taylorismo, né? Taylor pensou na sua fábrica o seguinte: aqui nós não estamos organizados. Então, o tempo que um funcionário leva fazendo esse produto aqui, aquele ali fazendo aquele outro produto, não está otimizando a minha produção. Então, eu começo a observar que esse fulaninho vai fazer melhor que aquele ali. Então, o que eu vou fazer? Esse daqui, que, por exemplo, uma fábrica de sapatos, esse daqui consegue cortar o couro melhor do que aquele ali. Aquele ali já costura o couro de forma mais rápida. Então, eu pego essa pessoa e falo: olha, você hoje só vai cortar o couro e você hoje só vai costurar. O tempo que essa pessoa leva cortando o couro é muito mais rápido do que ela levaria se ela tivesse que cortar e costurar. Então, eu vou aumentar a minha produção. A mesma coisa com aquela pessoa que está costurando. Conforme você vai pensando a forma de organizar quem vai fazer o quê e onde vai fazer o quê, isso é formar um sistema, tá? E aí, onde é que Taylor vai fazer isso, né? Taylor é dos Estados Unidos, então o sistema de produção, o primeiro sistema de produção, ele vai surgir nos Estados Unidos a partir de Taylor. E ele é chamado de administração científica. O que é uma administração científica? Significa que ele fez a organização, ele administrou a produção de uma forma pensada estrategicamente, para que cada um consiga fazer o melhor de si e produzir o máximo possível. Pensa, eu estou querendo produtividade. É isso que eu estou pensando. Quando eu falo para você produtividade, você sabe do que eu estou falando? Não é aumentar a produção, não é diminuir a produção. Quando eu falo de produtividade, significa o quanto que eu consigo produzir num determinado tempo. Então, é o tempo todo esse jogo de ver a produção e o tempo que eu produzo. Quanto mais eu produzir em menor tempo, significa que eu estou lucrando mais. Significa que eu aumentei a minha produtividade. Se antes aquele funcionário fazia 100 sapatos num dia, amanhã, num dia de trabalho, se ele fizer 130 sapatos, significa que ele aumentou a produtividade, porque o tempo de trabalho dele não mudou, mas mudou o quanto que ele produziu naquele tempo. E é isso que é a produtividade. Então, a administração científica pensa em organizar a produção para aumentar a minha produtividade. Para isso, percebe que eu já mostrei para vocês. Eu vou dividir o trabalho entre os funcionários. Olha, você agora só faz isso, você só faz aquilo e você só faz isso. Então, a pessoa vai cada vez mais especializar naquela função que eu coloquei ela para fazer. E isso eu coloco também uma hierarquia, porque eu preciso de alguém para controlar se aquela pessoa vai realmente fazer o que eu quero que ela faça. Daí surge a figura do chefe de produção, tá? E esse chefe vai controlar essa produtividade que eu te expliquei. Ele vai controlar se você realmente aumentou sua produtividade ou se você não fez o que eu queria que você fizesse, tá? Essa organização gera um lucro e um aumento de produtividade. A partir dessa organização, eu tenho uma outra indústria, de Henry Ford, que vai pensar o seguinte: muito interessante isso que o Taylor fez. Vou pegar isso que o Taylor fez e aprimorar. Então, Fordismo também é nos Estados Unidos. Ele vai fazer uma especialização do trabalho, vai pegar essa divisão do trabalho e vai continuar ela
Ou então as pessoas, elas continuam sendo o quê? Especializadas, porque elas só fazem aquela função. Se a minha função é apertar um parafuso, eu aperto o parafuso o dia inteiro. No final do dia, ninguém aperta um parafuso mais rápido que eu. Ou seja, especialização do trabalho gera uma produtividade. Aqui, a produtividade vai crescer e cada vez mais eu quero que você gere produtividade. Produção em massa. Se eu aumento cada vez mais a minha produtividade e a quantidade de produtos que eu faço, em algum lugar eu tenho que colocar essa produção. E aí eu chamo de produção em massa, porque eu produzo muito. Vamos lá, produzir um liquidificador. Eu não vou produzir a quantidade que o mercado quer. Eu vou produzir muitos liquidificadores. Se você chegar numa loja, vai ter um liquidificador para você, tá? É só você chegar lá que ele vai te entregar. Por quê? Eu estou produzindo muito carro. Ford vai produzir carro. Então, esse modelo, ele vai produzir cada vez mais carros. Mas não são qualquer carro, qualquer modelo de carro. É um modelo só. Então, eu não tenho diversificação, eu tenho padronização. Você chegava na loja do Ford e ele dizia, você quer um carro? Aqui tem um Ford T preto. Ah, não, eu quero vermelho. Não, nós só temos Ford T preto. Então, eu produzia muito e tudo igual. Linha de montagem. Isso vai ser começar a melhorar o que Taylor fez. Porque você colocava certinho um funcionário em cada local para fazer cada etapa e o produto que antes o funcionário tinha que ir lá entregar para o outro, essa vai ser a sacada de Ford. Ele vai colocar nessa linha de montagem uma esteira que vai trazer o produto direto para o funcionário. O funcionário não precisa nem sair do seu local de trabalho. E isso gera alienação do trabalho. O que é alienação? É aquilo que você está alheio, você não sabe. Ou seja, o funcionário que está aqui especializado em apertar um parafuso, por mais que ele trabalhe na loja da Ford, ele não sabe como é que funciona o sistema de produção fordista. Ele pode trabalhar 30 anos na Ford. Ele só sabe que no local onde ele trabalha se aperta parafuso. E quais são as etapas que passa esse carro? Ele vai dizer, eu não sei, eu nunca vi, eu nunca cheguei até o final da esteira de montagem para ver. O meu local era chegar ali e fazer o meu trabalho. E tinha um fiscal que estava ali preocupado em saber se eu estou produzindo ou não. Isso tudo vai dominar o mercado durante muito tempo. Até que a gente chega em 1929 e a crise de 29 da Bolsa de Valores de Nova York coloca para a gente a necessidade de se pensar em um modelo mais flexível, já que com a crise de superprodução, ou seja, produzindo em massa, gerando muita coisa, o que acontece? Chega um momento que todo mundo já comprou um Ford T preto, todo mundo já comprou a sua geladeira, o seu liquidificador, tudo que ele quiser comprar industrializado, ele já comprou. Ele vai comprar outro igual? Não. Então, eu continuo gerando produção? Sim. Então, começa-se a não comprar. Isso gera uma crise. E aí começa a se pensar em novas formas de produção. Enquanto isso, no Japão, com a Toyota, se pensou num novo modelo. Por quê? Japão industrializado não tem espaço físico para colocar produção em massa dentro de uma quantidade de armazém muito grande. O espaço do Japão é pequenininho. Eu preciso produzir de uma forma rápida, que eu produza e já venda, porque eu não tenho um lugar para estocar. Japão vai investir em mão de obra qualificada, ao contrário dessa daqui, que era especializada. Ou seja, qual a diferença de qualificada para especializada? Aqui, o cara estudou para saber fazer aquele serviço. Ele vai fazer vários locais de trabalho ali dentro. Ele não vai ficar específico só em um local. E a minha produção, a gente chama de acumulação flexível, porque ela trabalha com just in time. O que é isso?
Eu produzo a quantidade específica que eu sei que o mercado vai consumir. Então, eu não tenho prejuízo. Eu não vou produzir bastante e esperar alguém consumir. Não, eu vou produzir a quantidade que eu sei que eu consigo vender. Isso vai ser cada vez mais tecnologia e logística. Eu vou flexibilizar essa mão de obra. O que é isso? Eu vou cada vez mais fazer com que essa mão de obra seja de uma forma não tão regulamentada. Às vezes eu vou contratar um profissional só para fazer esse serviço. Eu vou cada vez mais diminuir as barreiras, né, trabalhistas, para cada vez mais aumentar o meu lucro. Eu tenho diversidade de produtos, né? Se antes aqui eu só conseguia comprar um Ford T preto, aqui eu compro um carro da Toyota cor-de-rosa com purpurina se eu quiser. Por quê? Ele vai produzir exatamente para mim. Ele sabe que a partir do momento que eu comprei, ele tem para produzir. E aí, gente, só que não são tão datados esses sistemas. Ainda nós temos Fordismo no mundo periférico. Nós ainda temos modelos de produção como, por exemplo, não necessariamente produtos específicos, mas, por exemplo, telemarketing, que utiliza um modelo de trabalho bastante fordista, de cada vez mais ter produtividade, alienação do trabalho, para a gente entender um pouquinho mais como isso se vincula não só aos nossos modelos de trabalho, mas aos nossos modelos de consumo também. Está muito ligado com a forma como a gente consome, tanto serviços quanto produtos. Resumindo, falamos sobre os tipos, né, de sistemas de produção industrial, falamos sobre quais são eles, Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Eu te expliquei as principais características. Bom, fique à vontade para tirar uma fotinho do quadro. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo grande e até mais!